Então, nós, em 2022, nós entendemos que o Vasco não precisava virar uma SAF. Esse entendimento é o entendimento da maioria dos clubes brasileiros. Até o presente momento, 2/3 dos clubes brasileiros, dos clubes grandes brasileiros, estou falando da maioria dos 12 grandes clubes brasileiros. Até o presente momento, 2/3. O Fluminense tem uma discussão que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Então, a nossa visão é que não precisava ser. Você vira SAF, você paga imposto, começa a pagar imposto, e você vira SAF para se entregar para terceiros, você passa a viver a lógica desses terceiros, que se eles quiserem transformar o clube nisso, naquilo ou naquilo outro, é com eles, porque eles compraram. Foi dito à época que não tinha a menor condição, porque a dívida do Vasco não tinha a menor chance de resolver. Hoje a dívida é praticamente o dobro daquela, ou um pouco menos do dobro daquela, e o Vasco se jogou em recuperação judicial, que é uma irresponsabilidade, tendo uma dívida que é quase que a metade da dívida do Corinthians, né? Considerando os balanços que foram apresentados em 2000, referentes ao ano de 2024. Agora, o ponto ali foi o seguinte: houve uma votação, nós contestamos até hoje as questões formais, né, com relação à forma, o jeito em que foi resolvido em termos de conselho deliberativo. Houve, por exemplo, uma série de emendas que não foram discutidas, e pelo regimento interno essas emendas têm que ser discutidas, entre vários outros pontos que nós questionamos à época daquela reunião do Conselho Deliberativo, que a partir dela houve a possibilidade de se fazer a Assembleia Geral Extraordinária. Então houve uma Assembleia Geral Extraordinária, essa Assembleia Geral Extraordinária, se não me engano, ocorreu em abril de 2022, se não estou enganado, e nela foi decidido que o Vasco teria no seu estatuto a constituição de uma SAF. A princípio, 100% das ações eram do Vasco. Meses depois, o Vasco faz uma negociação com a empresa 777 Partners e não só vira SAF, como perde o controle acionário. Nós, evidentemente, se nós já éramos contra ter virado SAF naquele momento, mais ainda perdeu o controle acionário. Só que isso foi uma lavagem cerebral que foi feita nas pessoas, que inclusive funciona para muitas hoje, que continuou com a mesma lavagem cerebral, não tem outro jeito, etc. E foi um desastre absoluto. O Vasco teve um crescimento de dívida, o Vasco teve a primeira SAF que entrou em recuperação judicial do Brasil, foi do Vasco. E quando nós fomos para a eleição em 2023, qual era o quadro que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte quadro: o Vasco é o acionista minoritário, a eleição era para cuidar do cloro da piscina, segundo alguns diziam. E por que da nossa motivação de ir para a eleição? Eu, por exemplo, fui na chapa, o Luiz Roberto também sendo como candidato a presidente, ou como vice-presidente, alguns membros do CASAC, inclusive no Conselho Deliberativo. Qual era a motivação? Reverter aquele quadro. Nós tivemos a preocupação, em setembro, se não estou enganado, daquele ano, quando se soube que a 777 Partners não havia aportado valor na data devida. Hoje, o Pedro Sampaio, que é conselheiro do Vasco, hoje, eu fiz um pedido a ele, ele entrou com uma missiva na Secretaria do Clube de Regatas Vasco da Gama para questionar se o Vasco já tinha, quer dizer, questionar e, de alguma maneira, cobrar que o Vasco tivesse exercido o bônus de subscrição. Do que se trata o bônus de subscrição? Se trata do seguinte: o Vasco tinha, pelo contrato, o direito de exercer esse bônus de subscrição, que seria dizer o seguinte: olha, vocês não me pagaram, então eu tenho o direito de, por R$1.000, eu ter as ações todas de volta, porque não houve o pagamento, isso está em contrato. Só que o Vasco tinha que exercer esse bônus de subscrição uma vez, a empresa poderia atrasar, e na vez subsequente, aí sim, o Vasco poderia retomar as ações. Ou seja, seriam dois momentos diferentes. Aquele primeiro, nós cobramos que o Vasco fizesse, e teria que haver um segundo. De qualquer maneira, qual era a nossa motivação? Que o Vasco retomasse o controle acionário. Quando nós fomos para a eleição, eu deixei isso absolutamente claro, todos que participaram da campanha sabem que essa é a nossa posição, não é só a posição minha, é a posição do Casaca, que não há nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de sustentáculo de qualquer hipótese que o Vasco não tenha em controle acionário. Por quê? Porque quando o Vasco deixa de ter o controle acionário, terceiros é que vão definir a vida do Vasco. Ah, mas são vascaínos apaixonados, que tem camisa do Vasco em casa, que tem um bandeirão,
que choram quando o Vasco perde, isso não interessa. O Vasco não pode ter dono. Isso é muito simples de ser entendido. Ah, Sérgio Frias, mas eu acho você a pessoa fantástica e tal. Sim, mas eu não posso ser dono do Vasco. Ah, mas você não acha que o fulano de tal é ótimo? Sim, mas não pode ser dono do Vasco. Ah, mas serão 25 vascaínos que serão... Não pode ser dono do Vasco. O Vasco pode ter, já que o modelo é SAF, o Vasco pode ter ações que tornem outros minoritários, ou todos juntos minoritários em relação ao Vasco. Esse é o ponto. Qual é a realidade do futebol brasileiro? Há todo um trabalho que está sendo feito desde 2021. A lei ela não foi feita para proteger os clubes, pelo contrário, ela foi feita para desproteger os clubes. Claro. Claramente para desproteger os clubes, sob o argumento ridículo de que o problema ali era a questão de que os clubes terão suas dívidas pagas. O Botafogo pagou a dívida dele, o Atlético Mineiro pagou a dívida dele, o Cruzeiro pagou a dívida dele, o Vasco pagou a dívida dele? Claro que não. Então isso não é uma condição sine qua non. Até porque você pode pagar a dívida, perder de vista. O Vasco, inclusive, está em recuperação judicial da sua SAF. Então, era esse o argumento. Como lá atrás, na Lei Pelé, os argumentos eram pífios para fazer com que os clubes perdessem os direitos que tinham com relação aos atletas. Havia a lei do passe, acabou a lei do passe, os clubes ficaram a ver navios e os atletas começaram a poder, com 16 anos, ter um contrato profissional e os clubes, com 18 anos, perdiam um atleta. Aí usava-se argumentos que porque o jogador não é escravo, etc. Isso acabou prejudicando a classe de jogadores de futebol. Vários clubes que sustentavam jogadores ficou impossível para eles acontecer isso. Vários clubes pequenos naufragaram de vez. E foi muito bom para quem? Para empresários. Essa lei agora é muito bom para quê? Para empresários. Para quem queira tomar conta do futebol brasileiro. De preferência, empresários de fora. E aí, os torcedores dos clubes, eles normalmente se posicionam a favor, porque eles veem uma questão de entrada de atletas que jamais poderiam ser trazidos, etc. E eles não se apercebem que o que interessa para quem venha tomar conta de clubes aqui é ou patrimônio físico, ou fazer ponte de jogadores, ou divisão de base. E que divisão de base e ponte de jogador você não precisa vender o clube para fazer. Só que é muito difícil porque as pessoas querem o imediatismo, querem que as coisas sejam resolvidas. E no Rio de Janeiro, vê-se uma distância grande do Vasco, do Fluminense, do Botafogo para o Flamengo, que teve todas as benesses que lhe foram dadas no início da segunda década do século, no contrato de televisão que foi feito, e a partir daí criou uma PG, uma progressão geométrica com ganhos muito maiores que os outros. Isso proporcionou ao Flamengo resolver problemas referentes às suas dívidas e, ao mesmo tempo, poder investir mais que os outros. Então, os clubes outros ficam pensando, a única forma que nós temos de bater no Flamengo, a única forma que nós temos de chegar no Flamengo, a única forma que nós temos de ficar próximo do Flamengo é vender para alguém que vai botar dinheiro, o que é um negócio, no mínimo, que fica a falta de raciocínio. Nós temos que lembrar que o Joshua Hander, quando assumiu, disse o seguinte, olha, agora esse Vasco e Flamengo que está acontecendo, quando ele estava para assumir, no ano que ele estava para assumir lá, junto com a 777, esse ano aqui é o último ano em que o orçamento do Vasco vai ser menor do que o orçamento do Flamengo. No ano que vem vai ser... Isso tudo é balela. Isso tudo é balela. E de lá para cá, o que está se vendo? O caso do Botafogo. O Botafogo é um grande mistério. Né? O Botafogo, o dono do Botafogo, em determinado momento, falou em caixa único, tem o problema com o clube francês. O torcedor do Botafogo está naquela. Bom, mas quando estiver ganhando, tá tudo certo. Quando não estiver ganhando mais, aí nós começamos a reclamar de tudo, só que não adianta reclamar, vai reclamar, chorar na cama que é lugar quente, porque o clube já está entregue. Exatamente isso que nós não queremos com o Vasco. Independentemente se você vai em determinado momento ter um resultado esportivo. Ah, mas não queremos com o Vasco porque o Vasco, vocês não veem que o Vasco não tem outra maneira? Claro que tem. É só olhar o aumento da receita do Vasco. É só olhar a fonte de recursos que você tem a partir das divisões de base. É só olhar a forma como o torcedor do Vasco se agrega ao clube. É partícipe dentro do clube. É só olhar o que o Vasco, que em 2022 entregaria um estádio para 777,
com 300 milhões de reais numa obra para ser feita, que tem agora quase o dobro para receber de potencial construtivo sem gastar um centavo. Então é claro que um clube como o Vasco vai ter outros caminhos, mantendo-se ele, Vasco, dono do seu próprio nariz. Muito bem. Aí saiu uma reportagem, que também, na minha visão, tem a busca de iludir os torcedores do Fluminense, mas aí é problema do Fluminense, dos torcedores do Fluminense. Nós dissemos aqui claramente o que nós pensamos. De que vai ter um investimento no Fluminense de 6 bilhões e que o Fluminense vai ter, e vai ser ótimo, porque tem muitos tricolores que são ligados. Só que o ponto nodal ali é o seguinte, eu procurei saber, inclusive, com um membro do Conselho Deliberativo do Fluminense. O Fluminense perde o controle acionário. Então não interessa se é um apaixonado daqui, um apaixonado dali, um apaixonado de... Não interessa. Então qual é a nossa posição? A nossa posição é a seguinte: perder o controle acionário, pode contar a história que quiser contar. Perder o controle acionário não tem o menor cabimento. Nós somos contra. E sabemos que tem. E aqueles que têm um pouco mais de visão de mercado, de potencial do Vasco, que já pesquisaram sobre o potencial do Vasco, que já trabalharam em lógicas de mercado, em lógicas de busca do tamanho do Vasco, da força que o Vasco tem, todos eles sabem que o Vasco não precisa ser entregue para terceiros. E que serão muito bem-vindos parceiros para o Vasco. Parceiro não é quem toma conta do clube. Parceiro é quem investe no clube que vai querer o retorno. Tudo bem. Coloca o dele em risco e vai ganhar com o Vasco. E o crescimento do Vasco também será o crescimento dele. Títulos do Vasco serão também, de alguma maneira, possibilidade dele ganhar. E esse é o caminho. Esse é o caminho natural.